Estava acompanhando a votação na Câmara dos Deputados do projeto de securitização que impacta bastante no agro gaúcho. Parece que o PT foi contra, orientou contra, Maria do Rosário. Você tem acompanhado essa situação, Celso? Eu tenho acompanhado, Eduardo. Inclusive, isso é fonte de alguns debates. Eu agora, quando estive em Brasília, falei até com o próprio presidente, com o Lupion, sobre essa situação, presidente da FPA. É que essa questão ligada ao projeto de securitização, o PT a gente já sabe que é totalmente contra, a esquerda vai ser totalmente contra. Até os argumentos da Maria do Rosário, eu sinceramente, Eduardo, desconsidero, porque ela é uma mulher um pouco, né, não por ser mulher, mas daqui a pouco já entendem que é isso, não é? Deputados federais do PT, os parlamentares do PT de uma maneira geral, não considerando gênero, eles desconsideram essas questões do agro, até porque que existe, dentro de um contexto geral, e vocês devem estar acompanhando, essa ideia. Nós já acompanhamos desde o início o Lula falando mal do agronegócio, desconsiderando o produtor. Então não é a ideia do PT restaurar a ordem econômica do produtor rural. Nós vimos que a China agora vai estar financiando, olha o tamanho do absurdo que nós estamos. É verdade. A China vai estar financiando o MST com tratores, com equipamentos. Isso é um gás tão forte para que as invasões de terra cresçam no país. O PT, o Lula, vai financiar com dinheiro internacional esse movimento terrorista dentro do Brasil. Então não é a ideia, e se nós analisarmos o cenário, ele vai se fechando. É óbvio que a esquerda toda será contra esse projeto de securitização. E o nosso produtor agora, com acesso ao crédito comprometido, devido ao percentual de endividamento de 70% a 75% dos produtores, nós vamos esse caos realmente agora em 2026. O Brasil terá, sem dúvida nenhuma, um aspecto venezuelano em 2026 nas mãos do PT, isso eu não tenho dúvida, Eduardo. Você vê, olha que interessante, né? O PT apoiando o financiamento pela China ao MST. E, por outro lado, votando contra a securitização. É contra o agro, né? É contra o agro. Fica muito claro, né, Celso? Qual que é a ideologia, qual que é o trabalho do partido, né, do regime, para destruir o agro, eu acho substituindo pela China. Perderam a vergonha, Bogo. Celso, perderam o pudor, né? Não, totalmente. E aí nós vamos ver o seguinte, né? Analisando o BRICS. As questões ligadas ao BRICS, a ideologia dos países que fazem parte. E agora, essa semana, nós vimos o representante, né, do governo do indiano procurando e fazendo acertos com os Estados Unidos, com as questões de percentuais de taxação, abrindo grandes oportunidades para a Índia. Ontem mesmo, né, ontem foi 16, a China já anunciou que vai ter que buscar soja nos Estados Unidos de 15 a 20 milhões de toneladas. Então, a China, essa grande economia comunista, já entendeu que sozinha ela não faz nada, a ideologia agora vai ficar de lado. Ela vai lutar pelo país, pelo interesse do país. Vai buscar um acerto, e enquanto isso, Lula comendo jabuticaba e fazendo algumas, trazendo para o povo, né, que sinceramente não sei se foi todo esse povo que apoiou ele, alguns comentários um tanto quanto idiotas, né, com relação a Donald Trump, aos Estados Unidos, Lula se achando o grande representante internacional, e quem realmente tem importância hoje, Índia, o país com maior população mundial, a China, o país comunista com a melhor economia, buscando um acerto, de alguma forma, com os Estados Unidos, e nós, tristes brasileiros que estamos nas mãos do Lula, vamos pagar uma conta muito cara, Eduardo, rapidamente. Já estamos pagando na realidade, né? Ô Celso, o projeto do PT, para mim, é muito claro, dá para explicar aqui em poucas palavras, né? Eles quebraram o país, gastam demais, não tem projeto para o país, quebraram, tanto é que já deram entrevista que em 2027 não tem dinheiro para pagar as contas. Enfim, quebrou o país, derreteu nas pesquisas, sem chance de ganhar a eleição no ano que vem. O que eles fazem? Partem para cima do Trump, porque para o regime, né, é interessante para eles quebrar o país, porque lá na frente, quando vierem essas tarifas dos Estados Unidos, eles vão dizer que não foram eles que quebraram o país, né? Foram as tarifas do Trump, as tarifas morais, né? Eles não vão falar morais, é óbvio, vão colocar a culpa no Bolsonaro. Com isso, o regime banca a imprensa e lá na frente a população, boa parte que não procura informações
reais, informações concretas, analisam só o momento ali, a capa do jornal, vão ver o país com problemas fiscais, com problemas econômicos e vão atribuir ali uma culpa, tá? E tudo isso aí, quer dizer, já armado, já é um sistema. Nesse sentido, o pessoal do agro, os agricultores no Rio Grande do Sul, eles estão conscientes, eles estão unidos, eles estão acompanhando, eles estão vendo que o PT orientou votar contra a securitização e estão apoiando a China, porque para lá na frente, né, quando a coisa piorar um pouquinho, infelizmente vai piorar desse jeito, não ter uma lavagem cerebral em cima dessa classe, eles estão cientes, estão unidos em cima dessa situação, Celso? Olha, Eduardo, está muito claro para todos os ligados ao agronegócio, né, os produtores rurais, vamos falar assim, o setor primário, que o PT, a esquerda, entrou no governo para acabar com o setor, para acabar com essa vida. Volto a dizer, esse plano safra anunciado já nasceu comprometido, trazendo ainda mais incerteza para o campo, de uma inviabilidade muito grande, econômico e financeiro, basta nós vermos, né, o teatro que foi o Lula falando em até juros negativos. Olha o tanto que ele entende de economia e agora na equalização dos juros nós vamos ver essa situação. Então o produtor rural gaúcho, eu acredito que o produtor rural brasileiro, eu que venho mantendo contato com produtores de 15 estados do Brasil, já está muito clara essa situação. Ela parte de um princípio ideológico, querem destruir com o setor. E todo esse cenário criado, que esse governo do PT tem tudo isso no papel, eu não tenho dúvida. Essa chance que Trump deu agora, né, que deu essa chance, deles criarem essa narrativa que Trump é o culpado, que Bolsonaro é o culpado, que Eduardo Bolsonaro é o culpado, nada mais é do que uma trama. E agora sim, uma trama golpista para destruir o nosso setor. E se nós pararmos para analisar, tudo isso é muito claro. Se nós pegarmos hoje, o reinvestimento no campo está comprometido. Quem que vai reinvestir? Se nós formos buscar lá em 2022, o percentual programado de reinvestimento no campo estava em torno de R$ 3.900. Celso, e além de tudo com a questão do marco temporal, né? Não, é impressionante. Vamos lá. O reinvestimento que estava em 2022 em R$ 3.900 por hectare hoje está em torno de R$ 1.300. O crédito ficou caro. A insegurança jurídica, Fitoli, que aí tu falou marco temporal, desapropriação de terras produtivas. Nós temos a própria reforma fundiária no Brasil, que não existe. O governo do PT que fala tanto em reforma agrária. Hoje a verdadeira reforma agrária seria nós termos uma regularização fundiária. Quantos pequenos produtores estão trabalhando em terras há mais de 20, 30 anos e o governo de esquerda do PT até hoje não regularizou essa situação? Bolsonaro regularizou, tentou regularizar uma parte. Muitos e muitos pequenos produtores tiveram a regularização de suas terras nas mãos do Bolsonaro. Então, assim, criou-se dentro desse governo uma nuvem tão escura, um problema tão grande para quem produz no Brasil. E, como eu disse, o povo brasileiro que acha que agora os resultados vão acontecer porque pegaram a narrativa de esquerda que o grande culpado são as exportações pelos preços dos alimentos. Olha que, me desculpe a palavra estupidez, mas ela tem um sentido, né, figurativo, porque não tem nada a ver as exportações, tem a ver o custo de produção no Brasil, a falta de planejamento e gestão no Brasil. É isso que tem encarecido o preço dos alimentos, uma falta de controle tributário sobre quem produz, enfim. Mas culpar a exportação e achar que agora essa situação de Trump, dos Estados Unidos, é o grande culpado e que ele, governo Lula, são os responsáveis por essa queda no preço dos alimentos, com essa enxurrada de produtos que iriam para os Estados Unidos no mercado nacional, olha, o problema mesmo vai vir para 2026 no Brasil, isso eu não tenho dúvida, o povo brasileiro vai pagar muito caro por essas ações irresponsáveis do governo Lula. Celso Ricardo, consultor do agro, na internet eu sigo o Celso nas redes sociais, Celso Ricardo Agro, Celso Ricardo, já vai aparecer sempre com muitas informações valiosas para a gente que vive na cidade entender a realidade do campo. Fundamental que você conheça a partir daquele que é fonte de informação, inclusive, para o nosso presidente Bolsonaro. Obrigado, Celso!